sejam todos muito bem-vindos. O tema do nosso Beleza na Lata de hoje é o futuro da estética, ou seja, harmonização facial, corporal e tricologia para 2026. Quer saber tudo que é tendência, o que vai acontecer, o que a gente espera desse mercado que está sempre em ascensão, em ebulição e sempre tem inovação tecnológica. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com a minha colega que hoje, gente, olha só, eu estou no estúdio e ela está fora do estúdio, porque nós temos aqui algumas convidadas e a Gi, então, vai conversar com a gente. Gi, pela telinha, como que é estar na telinha, no lugar dos convidados? Ô, Cris, eu tô sentindo falta de estar aí. Oi, pessoal, tudo bem? Bem. Sentindo falta desse calor humano, porque aí é muito gostoso, é muito divertido, mas eu não tô perdendo. Hoje estou aqui na MyCode, não consegui estar com vocês, mas a gente vai bater um papo bem legal hoje. Hoje, e esse tema sobre tendência, futuro, a gente começou a ver que esse ano de 2025, quando foi findando, né, nós estamos finalizando o ano, e os grandes congressos já começaram a ter uma tendência aí de inovação tecnológica um pouco mais conservadora, e também a gente deu uma olhada nas temáticas dos congressos nacionais e internacionais de 2016 e já deu para ter uma noção para onde é que vai caminhar esses cuidados aí da saúde estética. O que você acha sobre esse tema? Ô, Cris, quando nós analisamos essa evolução dentro desses 2 últimos anos, tanto 2025, que a gente está terminando agora, como do ano passado, a gente já notava uma transição muito clara, né? Isso a gente veio falando o ano todo passado. Essa transição para a gente está muito clara. Nós estamos saindo dessa estética baseada em volumização e entrando para essa fase mais orientada pela estética regenerativa. Vamos falar que a gente hoje está pensando em uma arquitetura. Hoje nós somos não harmonizadores, nós somos engenheiros, né? Por que isso? Porque hoje a gente pensa no alicerce, na base e no acabamento dessa face desse corpo, né? Então, pensando por aí, a gente pensa na biomecânica do envelhecimento, que não se pensava, só volumizava. A gente pensa hoje nessa arquitetura facial e nessa regeneração funcional da pele. Isso tudo lá atrás a gente não via acontecer, né? A gente não tinha nem produto para isso e hoje tem. Hoje a gente consegue trabalhar tudo isso dentro de uma naturalização. Então, não é verdade? A gente notou isso. Hoje eu achei também muito legal o nosso formato de mesa redonda com especialistas, porque cada um está trazendo a sua prática clínica, porque com certeza tem notado isso, mas a gente quer saber o que elas estão fazendo, né? Então, eu queria que você apresentasse as profissionais para a gente, as especialistas. Pessoal, olha só, nós estamos com duas queridas profissionais, com formações diferentes na sua graduação, mas com a pós-graduação unificada, ou seja, a gente fala sobre saúde estética. Nós nos organizamos aí para falar com a doutora Fátima sobre a parte de estética regenerativa e com a doutora Mariana sobre a naturalização dentro desse conceito de saúde estética para obtenção aí de satisfação clínica, né, desejo das pacientes e cuidado com a saúde. Então eu quero apresentar agora a doutora Fátima Ramadan, que é farmacêutica esteta. Fátima, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Cris, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com todas vocês. E vamos debater sobre esse tema tão relevante.
Bom, a gente sabe que você dá aula na FATESA, tem seus atendimentos particulares também, então como docente, sempre antenada, né? Indo em congressos e aplicando o raciocínio dessa parte de saúde ou estética regenerativa. Quais são os principais objetivos dentro dessa estética regenerativa? Os principais objetivos da estética regenerativa é trabalhar um protocolo para um reparo da biologia tecidual. Nós temos que olhar para a pele, né, para melhorar esse rejuvenescimento como um todo. Verificar a flacidez, a qualidade desse tônus, né, dessas fibras elásticas, para melhorar e repor colágeno, para melhorar firmeza, sustentação ao longo do tempo. Então, a estética regenerativa, ela vem para somar, agregar aí um envelhecimento de forma mais natural e mantendo aí a jovialidade ao longo do tempo. Então, não é uma questão assim muito imediatista, né? É uma construção? É uma construção. Hoje a estética regenerativa ela veio para agregar, né? Não é um procedimento que nota-se algo imediato, ele é gradativo. Ele vai melhorando a qualidade daquela pele conforme nós definimos protocolos, né? Utilizamos ativos juntamente com tecnologias para intensificar e melhorar mais ainda a qualidade dessa pele. Gi, quer falar aqui? Quer perguntar alguma coisa? Ai, Cris, você me conhece bem, né? Eu tô doida para falar. Vocês me conhecem já. Eu falando um pouco dessa evolução, a Mari já teve com a gente, né, doutora Mari, falando um pouco disso, assim. Então, reafirma, ela volta hoje para falar, viu? Lembra que eu falei sobre algumas coisas? Eu queria só puxar um gancho, assim, para falar um pouco sobre o envelhecimento, né? Antes da gente falar dessa estética regenerativa, porque lá atrás se pensou muito em que seria uma modinha. Não é uma modinha. Estão querendo vender mais um protocolo. Essa era a sensação até então. E não, agora reafirma, né? Então, quando a gente fala, pensando no envelhecimento, que ele era só interpretado como perda de volume, dentro do que a doutora Fátima falou, ela mostra pra gente que não, olha, a gente tem que pensar na reabsorção óssea, nessa frouxidão ligamentar que existe, nessa atrofia e mudança desses coxinhos gordurosos, né, que a gente tem na face, e principalmente as alterações qualitativas que a gente tem na matriz extracelular. Então, tudo isso que ela veio falar, que depois vem, se bem tratado, e não dentro de uma moda, de uma estética regenerativa muito bem feita, vem mostrar que é a naturalização, é trazer de volta o que se tinha na juventude, né? Mais ou menos por aí. Obrigada, viu, pelo espaço. A gente está se adaptando ainda a esse modelo, né? Geralmente a Gi fica aqui conosco. E doutora Fátima, com relação ao uso dos métodos, daqui a pouco a gente fala quais são, o uso desses métodos promotores de uma beleza ou de uma saúde, né, mais regenerativa com esse princípio, o que você acha sobre a resposta fisiológica dentro desse well age, né, desse envelhecer bem? Você acredita que o resultado da estética regenerativa, ele seja a curto, médio ou a longo prazo? Eu acredito, Cris, que a estética regenerativa, ele é um resultado mais duradouro, né? Ele é uma construção. Quando a gente fala em reparação tecidual, a gente tem que pensar no reparo entre as camadas da pele, né? Entre a derme e a epiderme, onde, como a própria Gi até mesmo citou,
A gente trabalha a frouxidão, a elasticidade, a melhora da qualidade dessa pele, a gente devolve aí uma firmeza maior, uma pele menos elástica. Então, ele é um resultado mais duradouro, porque ele previne o envelhecimento de forma tão precoce. Então, a gente consegue, com os ativos, com a tecnologia, melhorar gradativamente a intensidade desse envelhecimento natural que acontece na pele. E quando a gente fala aí desse perfil, né, de raciocínio clínico, o que a gente lida como base? O que eu posso indicar para os colegas que estão assistindo, os profissionais, como método de avaliação para identificar os recursos dentro desse raciocínio regenerativo? Antes de se trabalhar e determinar qualquer tipo de protocolo para esse paciente, nós temos que fazer uma avaliação mais sucinta, né? Mais completa, verificar qual é a queixa maior e o que de fato está sendo mais visivelmente necessário se tratar. Por exemplo, se é uma pele, um indivíduo, né, uma paciente mais jovem, porém que apresenta maior grau de flacidez, ou se é uma paciente com uma pele mais madura, que tem mais rugas, mais rugas, né, mais um tecido mais com menos colágeno. Primeiro é a avaliação, determinar ali na avaliação, nas perguntas, saber o estado do estilo de vida dessa paciente, a questão biológica, né, a idade dessa paciente, o que eu preciso agregar ali de início para ter um tratamento. Então, é um todo, é avaliar a qualidade de vida dessa paciente, avaliar a estrutura física dessa pele, para eu conseguir linkar e utilizar determinados ativos para tratar a camada dessa pele de forma mais acentuada ao longo do tempo. E o histórico, tanto de vida quanto de atividade laboral, ou até mesmo de procedimentos já realizados, interfere nesse raciocínio? Com toda certeza, Cris. Porque, infelizmente, nós vemos aí, né, que há pacientes com históricos anteriores de procedimentos que se acabaram se dispondo, né, à aplicação aí até mesmo do PMMA, né, e que alguns indivíduos nem sabiam que esse produto foi utilizado na pele. Então, quando você não tem uma análise tão criteriosa, imagina-se aí que foi somente um ácido hialurônico que foi colocado naquela pele para tratar a profundidade, para sanar os sulcos que ficam mais evidentes conforme vai havendo, né, a frouxidão desse tecido, o envelhecimento, essa perda de colágeno. E quando a gente não detalha de forma correta o que realmente o paciente fez anteriormente, nós podemos causar um dano até mesmo maior, interferindo aí na progressão, né, do tratamento e acontecendo possíveis intercorrências. Então, saber analisar, indicar determinado protocolo, isso é primordial. Porque a gente fala de estética regenerativa, né, Mari? A gente fica imaginando que é algo também que não inflama, mas a gente sabe que para regenerar, né, para bioestimular, pode ser que a gente use algum método que gere processo inflamatório. A gente discute no nosso dia a dia muito a questão do paciente com doença autoimune, histórico oncológico, fármacos, né, seja anti-inflamatórios, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa influência da história pregressa do paciente, né, com relação aos cuidados regenerativos. Grande parte das técnicas que vão usar as vesículas regeneradoras, né, os diferentes materiais regeneradores, eles vão trabalhar via inflamatória, né, a não ser os cuidados de skincare tópico, que também é uma possibilidade, mas a gente sabe que num resultado mais lento, menos expressivo.
tá? Todo processo inflamatório, quando a gente lida com isso, né, ele tem uma contraindicação para os pacientes autoimunes, e esse é um ponto importante. Afinal de contas, o paciente autoimune, ele tem uma condição sistêmica. Independente daquela doença atacar um órgão específico ou uma região específica, ele tem a imunidade dele diferente, ativada, né? Então, a gente tem que ter um cuidado especial com esse tipo de paciente, né? Os processos inflamatórios, eles não devem ser feitos, tá? Porque o sistema imunológico desse paciente, ele vai ser ativado na região que foi inflamada pelo procedimento estético. Então, é um cuidado, assim, importante. Por isso que uma anamnese bem feita, bem precisa, e a indicação correta, né, para não trazer nenhum dano à saúde desse paciente também é importante, né? Vamos lembrar que estética é saúde, então a gente precisa ter uma anamnese muito bem feita. Outro ponto, né, que a doutora Fátima e a doutora Cristiane estavam comentando é a respeito do que já foi feito nesse paciente. Muitas vezes a gente recebe o paciente procurando um procedimento estético, mesmo dentro da regenerativa, e como ele não é da área da saúde, se a gente não tem um cuidado, um tato, um olhar, ele vai procurar em prazos muito curtos, onde a gente sobrepõe também processo, aconteceria, né, uma sobreposição, se não estivéssemos atentos, dos processos inflamatórios, que também é um problema, né? A gente tem mais, prejudica mais do que um benefício propriamente dito, né? Então, mesmo dentro da estética regenerativa, o olhar do profissional, né, o cuidado, a anamnese, tudo isso é imprescindível. Gi, Eu queria falar uma coisinha, porque senão eu perco o gancho delas duas. com certeza. Já tô aqui, ó, com a canetinha. Realmente, quando a gente fala de tendência para 2026, já começou em 2025, essa questão do reflexo dos excessos trazerem essas complicações iatrogênicas, né? E que a gente já está hoje fazendo muito essa questão de reversão, né? O que a gente notou? Teve muito erro de plano, né? De aplicação em plano, não só da questão autoimune, que eu acho importante a gente falar que teve sim um erro de técnica nessa escolha de planos, tá? E no estudo da realogia dos materiais. Não foi dos materiais de fato, ou pode até não ter sido dessa doença autoimune, né? É importante lembrar também que pode ter tido alguma complicação relacionada à técnica, né? E outra coisa que eu queria falar é que em 2026 a gente vai deixar de ver, então, essa harmonização como um ato técnico isolado, como a doutora Fátima falou, né? Ele deixa, então, de ser, e passa a ser uma estratégia mais biológica e estrutural integrada. Mas aí a gente fica numa dúvida assim, queria que a doutora Mari respondesse para a gente. Nós vamos deixar de usar, então, de se falar tanto em bioestimuladores, a gente vai deixar, então, de se falar tanto da utilização do ácido hialurônico? Como é que é isso para vocês na clínica? Eu não acredito que eles sejam substituíveis, tá, Gi? Eu particularmente não acredito. Na realidade, é a ideia do uso estratégico, em especial do ácido hialurônico. Então, dependendo da perda volumétrica que esse paciente tem, tanto de reabsorção óssea, quanto até mesmo de coxinha de gordura, em alguns pontos ele é necessário, ele é muito bem-vindo. Né? A questão é que a ideia é que ele não é mais o primeiro passo da harmonização, né? Porque antigamente ele entrava como primeiro passo sem pensar naquilo que a doutora Fátima está trabalhando hoje, que é a questão regenerativa, do cuidado com o todo, né? E os próprios bioestimuladores entrando também, né, nessa questão regenerativa, que vai ser explanado daqui a pouquinho um pouco também. Então, eles, na verdade, na minha opinião, né, eles não deixam de ser utilizados. Que é um uso consciente, pontual, em casos específicos, tá? É mais ou menos o que eu pensei. É que quando a gente começa a falar da regenerativa, parece, e essa não volumização, parece que a gente está tirando de cena o ácido hialurônico, né? Importante a gente falar que ele entra, sim, numa reestruturação, ele entra numa engenharia, como eu vim falando no começo, né?
essa engenharia, essa parte dessa arquitetura que vocês estão avaliando e aonde vai ser colocado, e que plano ele vai ser colocado, e que tipo de ácido hialurônico a gente vai usar, né? Isso é legal. Obrigada, meninas. É por aí. E a Gia até tinha escrito aqui, né? Ela escreveu aqui sobre os bioestimuladores em 2026, se eles são tendência, padrão ouro. Eu acho que 2025 virou a nossa chave, que a gente brinca aqui, porque bioestimular antes de preencher ficou um pouco mais necessário e a gente mudou um pouco a nossa conduta, né? Isso. Menos seringas de ácido hialurônico e mais bioestimulador com outras tecnologias. Então, eu acho que o bioestimulador já ficou claro agora para a gente que é uma conduta sine qua non, ou seja, é uma obrigatoriedade, né? Dependendo aí da faixa etária do paciente, mas geralmente o público que procura a estética, a harmonização, geralmente é um público que começa a sentir o envelhecimento, né? Então, ainda que em menor frequência, que as jovens ou os jovens comparecem, né? A gente tem essa indicação até mesmo para esse público mais jovem. E aí, quem já sentiu, começou a sentir os sinais do envelhecimento, começa a vir no consultório pedindo, porque o paciente pede, né? Eu quero. E aí eu vejo que a conduta é realmente fazer um traçado regenerador, bioregenerador, e os bioestimuladores, eles entram nessa questão, né, doutora? E aí, o que a gente pode fazer para montar protocolo? Se você pudesse dar dica, o que faz parte de um protocolo dentro da estética regenerativa? Com certeza, eu indicaria o uso dos bioestimuladores de colágeno para tratamento e prevenção desse tecido. Porque hoje, até o pensamento dos pacientes, conforme vai chegando conhecimento, hoje os pacientes já até chegam, olha, eu quero tratar a minha pele e eu quero dar mais firmeza, porque uma parente fez, tá perfeita a pele, tá então bonita, assim, né? está bonita, tá mais viçosa. Isso até é uma dica que eu dou para o pessoal que está nos assistindo, isso eu falo muito em sala, para os alunos, que o bioestimulador ele veio para agregar, para potencializar esse tratamento, esse viço da pele, porque hoje a gente consegue associar a estética regenerativa ao uso dos bioestimuladores, então eu indicaria aí bioestimular colágeno nessa pele para devolver colágeno, elastina, melhorar a frouxidão, fazer com que haja realmente uma arquitetura tecidual para que esse tecido consiga receber qualquer outro procedimento, seja ele preenchimento com ácido hialurônico, para dar aquela harmonia no rosto, com uma pele mais estruturada, a gente consegue definir mais o malar, né? Melhorar aqueles sulcos nasogenianos que muitas pessoas têm de incômodo e associar isso às tecnologias. As tecnologias hoje, né, a gente não pensava muito em linkar um aparelho a outro, e isso mostrou pra gente que está sendo muito eficaz. Hoje nós temos a radiofrequência, ultrassom microfocado, lasers não ablativos, né? Associando aí ao uso dos peelings para fazer a regeneração também do tecido, melhorar algumas queixas que as pessoas já veem em contexto junto a melhorar o clareamento dessa pele. E isso eu tenho visto melhoras, e inclusive eu fui em um congresso recentemente, e nesse congresso várias palestrantes que estavam ministrando a palestra puderam dar não só conhecimento técnico, mas como prático também. Então eu consegui ver ali, porque houve também apresentação de um tratamento em tempo real, ali com todos que estavam participando, e essa palestrante ela associou o equipamento, né, o hybrid de CO2, juntamente com o bioestimulador nano. Então, assim, hoje
Hoje já tem no mercado um bioestimulador mais tópico, não só é injetável. Então, ela associou o CO2 para fazer a permeação do que desse ativo, desse bioestimulador, e potencializar ainda mais essa penetração do ativo para haver a reparação tecidual. E ali ela pôde demonstrar, vários antes e depois, que uma pele madura, com perda de colágeno, conseguiu trazer a jovialidade, né? Melhorar, deixar a pele mais firme. E não só isso, eu consegui verificar também que os aparelhos, os protocolos, né, que a gente tem hoje com a tecnologia, hoje a gente tem aparelhos que lidam com a ajuda da inteligência artificial. Então, eu vi aparelhos que estão sendo lançados no mercado e que já estão no mercado, onde se tira a foto do paciente, né, a foto sem estar maquiada, com protetor solar, a pele realmente natural, e que esse equipamento ele também traça protocolos. Então, isso é o que agrega mais ainda para o profissional. O profissional, então, ele consegue, através da inteligência artificial, montar um protocolo juntamente, né, com o paciente e traçar outros planos ali para realmente captar, deixar o paciente com uma pele mais natural. Então, tratando ali o colágeno daquela pessoa, trazendo a jovialidade ao longo do tempo. Nessa tua fala fica claro que uma tendência para 2026 na área da estética são as associações terapêuticas, né? Recursos tecnológicos com equipamentos, mais recursos tecnológicos minimamente invasivos, injetáveis, e uso tópico, né? Mário, você fala muito e gosta muito e vi resultados maravilhosos do Skin Booster. Qual o papel do Skin Booster na estética regenerativa? Olha, se a gente pensar em matriz dérmica, o ácido hialurônico, ele vai ter uma porcentagem muito grande, praticamente a metade, se não a metade da nossa derme. Então, sempre quando a gente fala de matriz dérmica, tudo aquilo que é produzido pelo fibroblasto, ácido hialurônico, colágeno, elastina, fibras reticulares, sulfato de condroitina, tudo aquilo que a gente fala, até dentro da estética regenerativa, nós temos o ácido hialurônico como uma porcentagem importante. Então, no processo de envelhecimento, com a senescência do fibroblasto, essa queda de ácido hialurônico acontece. E quando a gente repõe isso em pontos estratégicos, naquelas regiões que nós temos rugas estáticas, né, mais profundas, com graus mais avançados, a gente consegue ver um restabelecimento dessa arquitetura dérmica, tá? Então, repondo na realidade é aquilo que o fibroblasto senescente deixou de produzir. Ele, por si só, ele não entra muito na questão do estímulo, mas tudo depende de como eu entrego ele nessa derme. Se eu estou associando ele a um laser, por exemplo, para entrega, eu estou tendo inflamação, né, pela própria luz, ou pelo próprio microagulhamento, ou até mesmo com a microcânula, quando a gente injeta no tecido. Por isso que eu gosto muito de entregar o skin com a microcânula, tá? A técnica mais tradicional... A entrega maior da substância. Também na região que eu quero, mas não só isso. A própria inflamação mecânica que eu gero com a microcânula. Então, eu estou gerando um processo inflamatório no tecido com a microcânula, tá? Então, isso já estimula a região ali. Então, a gente consegue combinar essa reposição com essa inflamação para fazer essa regeneração na região. Do ponto de vista morfológico, anatômico, a gente entende então que toda matriz fibrilar e não fibrilar que compõe o tecido se beneficia desse Skin Booster, né? Dessas associações. E quando a gente pensa em associações, existem tecnologias, equipamentos que necessitam de água para performar. Perfeito. Então, uma luz, um laser, um LED, né? Ele depende do cromóforo água para performar, para ser entregue uma quantidade de joules no tecido. Então, quanto melhor a hidratação, melhor a qualidade dessa matriz fibrilar e não fibrilar, a gente tem uma performance melhor. Mas na sua fala, doutora Fátima, a gente fica assim, muito feliz, porque nós temos vários episódios, a gente gravou de forma separada e conversava um pouco de associações, mas dá para entender que é uma tendência específica
da área da estética é essa regeneração voltada para associações terapêuticas, né? Com certeza. Vocês aqui conseguiram complementar tudo que a gente já tem, né, a nosso favor aí, né? E o bioestimulador é como a doutora Mariana até citou. Ele, conforme a gente faz a inserção dessa cânula para a penetração desse ativo, nós já vamos rompendo, né, as fibras elásticas para ter mais a produção, o estímulo ali do colágeno. E isso está sendo um conceito na questão regenerativa ali, na estética, porque a gente está conseguindo entregar para o paciente um resultado mais natural, porque antes as pessoas tinham uma visão que o imediatismo era o mais bonito para ser entregue, né? E hoje não, hoje as pessoas estão com esse pensamento, né? E já vem tratando a envelhecimento, né? Ao longo do tempo, já vem tratando essa pele e para poder até mesmo receber demais procedimentos, né? Como preenchedores, fios de sustentação, que também são materiais, né, são ativos, né, que estimulam ainda mais o colágeno na nossa pele, né, melhorando aí uma atração tecidual e entregando de fato a melhora para esse paciente. Hoje, quando a gente Cris, fala de fotoenvelhecimento, aquela pele com perda de elasticidade, muita mancha, né? Melanose solar, até a tendência para alguns tipos de tumor, né? A gente entende que a estética regenerativa, ela tem melhorias expressivas no paciente que apresenta fotoenvelhecimento, né? Porque essa naturalização que a gente fala, ela inclui a prevenção, né? E a gente inclui também os cuidados diários. Então, a gente vai falar de cuidado diário também, né, Cris? Eu queria complementar o que vocês estavam falando, assim, e estava muito interessante, porque mostra que vocês têm um planejamento muito moderno daquilo que vocês trabalham. Antigamente, a gente via um planejamento muito estático, lembra? Que a pessoa era muito bonita quando ela terminava o procedimento e tirava uma foto estática, assim. Nossa, ficou lindo e tal. O moderno já não, é dentro do que vocês estão falando. Essa análise funcional, essa anatomia menos estática, né? Vocês pensam muito nesses tecidos em movimento, né? De todos esses protocolos que vocês falaram, de tudo isso, é para se ter movimento, né? Ter uma beleza com movimento que a gente não tinha antes, né? Lembra? A gente tinha aquela... ficava com a pele esticadinha, ficava bonita, mas muito estático, né? Então, o planejamento de vocês me mostra uma modernidade, sabe? Eu tô gostando, tô adorando o que vocês estão falando. Se pensa em análise funcional, né, Cris? Muito dentro do que você está falando também, né? Dentro do envelhecimento, né? Análise funcional. A volta da funcionalidade dos tecidos, né? Uma análise funcional de todos os tecidos, né? E esse estudo ele está sendo tão dinâmico, né? Porque a gente nota que a indústria farmacêutica cada vez mais lança novos fármacos, novos ativos. Olha como as pessoas já buscam mais. A gente ouve falar em estética regenerativa com a adição dos exossomos, dos peptídeos, dos peelings, né? Em vertentes diferentes para se trabalhar aí essa pele. PDRN, então, né? PDRN, né? Então, hoje as pessoas já estão mais familiarizadas. Por quê? Porque realmente o resultado está sendo de muita entrega. E como que está crescendo, não só produtos que lançam todos os dias, né? Em todas as áreas, eu digo, todos os segmentos, né? Seja de ácido hialurônico, seja um bioestimulador, hidroxiapatita ou PLLA, né? O ácido polialilático, como diversos ativos que tem aí para complementar
o tratamento dessa camada, né? Dessa pele, dessa entrega, né? Então, hoje está a diversidade para tratamento hoje está bem vasto.